Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do 1 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conhecido, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Então se acharam a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais a que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra que não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo quanto vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, primeiramente para Te agradecer por esse dia, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar na Tua casa, pela oportunidade que nós temos de ler da Tua palavra. Deus, obrigada, Pai, porque nós vivemos num país livre. E neste momento, Deus, eu Te peço que o Senhor me use, Pai, que eu possa diminuir e que o Senhor seja visto, que eu consiga, Senhor, transmitir para essas crianças a Tua palavra, Senhor, e que elas possam entender de forma clara, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer na Tua palavra, nesse texto, Deus. No nome santo do Teu Filho amado, amém.
queria dizer para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, tá bom? Então, o que a gente acabou de ler? Uma passagem da Bíblia que conta a história de um povo que estava em guerra. O texto fala sobre o quê? Sobre a Síria. Olha só, lá nós temos o quê? Está escrito ali o quê? Uma pequena luz na Síria. O que isso significa? A Síria é um povo que gostava muito de guerra. Eles e Israel guerreavam sempre. Um pouco mais para trás, no livro de 1 Reis, nós vimos que fazia 3 anos que o povo, no reinado de Josafá, que era um dos reis de Israel, ficou sem guerrear. Só que aconteceu um dia, o quê? O pessoal da Síria entrou dentro de Israel e levou uma menina cativa. O que isso significa? Não sabe. Levou ela presa lá para a terra deles, como escrava. E sabe com quem que ela foi trabalhar? Para a esposa do maior comandante daquele exército. Só que a palavra de Deus fala que não fala o nome dela. Ela não tinha nome nessa história. Ela poderia ter um nome, mas a Bíblia não fala sobre o nome dela. Só que ela fez um papel muito importante para Deus. Pense só, se você conhecesse uma pessoa doente, você iria querer ajudar ela? Sim? E se essa pessoa tivesse feito mal para você, você ia querer ajudar ela? Sim? Certeza? Olha, foi o que aconteceu com essa menina, olha só. O texto fala que ela tinha sido o quê? Retirada de perto da sua família, ido para uma terra estranha, onde ela não conhecia ninguém, trabalhar como escrava, como serva daquele comandante. Só que tinha um problema. Aquele comandante era muito doente. Ele tinha uma doença chamada lepra. Vocês sabem o que isso significa? Não, é uma doença que dá na pele, vai descamando, vai ficando assim, ó. É muito feio. Pode perguntar. Isso. É exatamente isso. E esse comandante tinha essa doença. E essa menina fez uma diferença na vida desse comandante. Ela foi uma luz. Lembra que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser sal e luz? O que isso significa, ser sal e luz? Não sabem? Ser sal, para que serve o sal? Para pôr na comida? O que mais? O sal, ele não deixa as coisas estragarem, as coisas apodrecerem. Quando a gente quer, por exemplo, carne seca, geralmente ela é envolta de bastante sal. Para quê? Para conservar. O peixe também, tem peixe que tem bastante sal, isso serve para conservar. E a luz faz o quê? Ilumina. Então, ela foi o quê? Ela foi uma luz de Deus para ele. Só que ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Imagina, esse comandante tinha tirado ela da família dela, levado ela como escrava, e ela tinha uma decisão a tomar. Ela poderia perdoá-lo, ou guardar um rancorzinho aqui dentro do coração e não fazer nada para ajudar ele. Na história que a gente leu, o que ela fez? Ela perdoou, ela ajudou. O que ela falou? Ela falou lá para a esposa dele e falou assim, ó, se o meu Senhor conhecesse um profeta, um homem de Deus lá da minha terra, eu tenho certeza que ele seria curado. E aí o que aconteceu? Ele ficou curado? Será que ele foi para lá? Será que ele deu ouvidos para ela? Uma serva, uma escrava? Não?
No texto que a gente leu, diz assim que ele pediu ao rei da Síria para ir para lá. E o rei disse que enviaria o quê? Cartas para que ele fosse bem recebido. Lembra que eu falei das guerras? Se ele fosse para lá sem essa carta, eles poderiam pensar o quê? Que eles estavam querendo uma nova guerra, estavam querendo desfazer algum tratado que eles tivessem. E o que aconteceu? Ele foi lá. Só que o rei pensou que o negócio era com ele. Pensou que era ele que tinha que resolver, mas não, era com um profeta. O nome desse profeta era Eli? Muito bem. Então, ela tomou essa decisão. Essa decisão envolveu uma? O que está escrito aqui? Uma atitude. De quem? Dela? Do comandante, muito bem. Isso mesmo. Porque quando o comandante chegou lá, o profeta nem atendeu ele. O comandante era um dos maiores da tropa e ele achou que o profeta ia chegar lá, ia dar um oi para ele, sair. Ele nem foi ver o comandante. Ele falou assim, ó, fala para ele ir lá e entrar no rio 7 vezes que ele vai ser curado. Só que tinha um problema. Antigamente, eles vestiam toda uma armadura para poder ir para a guerra. Então, provavelmente, os outros que estavam com ele não sabiam que ele era doente. E para ele entrar no rio, ele ia ter que fazer o quê? Tirar toda aquela armadura dele. Ele ia ter que mostrar a doença dele para as outras pessoas. E isso, naquela época, era muito vergonhoso. Geralmente, as pessoas com lepra ficavam isoladas, não tinham contato com outras pessoas. Então, ele ia ter que tirar toda aquela armadura, as pessoas iam ver que ele estava doente, e isso era um processo de humilhação para ele. Ele ia se sentir humilhado. Imagina, o rei do comandante aqui, ó, do batalhão, estou aqui comandando todo mundo, tirar e todo mundo ver minha doença. Imagina o que passou na cabeça dele. E o que ele respondeu? Se fosse para entrar num rio, entrava nos rios lá de Damasco mesmo. E aí os que estavam com ele falou assim, ó, é uma coisa simples, é só entrar no rio. Seria algo difícil entrar no rio? Só que envolvia a questão do coração dele. O orgulho das pessoas verem que ele era uma pessoa doente. E aí, olha só, houve um resultado. Qual que foi o resultado? Depois que ele entrou 7 vezes no rio, o que fala a palavra? Ele foi curado da doença. A Bíblia fala que ele ficou com a pele como de uma criança. Olha para a pele de vocês. Lisinha, não é? Ah, ele ficou com a pele igual a de vocês. Bonitinho, ó, sem problema nenhum. E fala que ele foi curado de toda a doença dele. E aí, o que ele tentou fazer? Compensar o profeta. O profeta aceitou? Não. Só que daí, esse resultado não foi somente físico, foi espiritual também. Ele reconheceu que Jesus era o único Deus. E olha só, o que a gente formou ali? Um coração com uma cruz no meio. O que isso significa? Só isso? Foi o amor da menina também. Só que a menina só tomou essa decisão porque ela conhecia a Cristo. Ela conhecia a Deus. A Bíblia fala que nós somos o quê? Pecadores. A Bíblia fala que todos somos pecadores e nós carecemos, a gente precisa da glória de Deus.
E essa é uma péssima notícia, sabe por quê? Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Ele não deixa a gente ter comunhão com Deus. Só que nessa má notícia tem uma boa notícia. Cristo. Cristo, ele veio ao mundo por amor e ele morreu numa cruz para nos limpar do nosso pecado. E quando ele nos limpa dos nossos pecados, a gente tem o quê? Novo relacionamento com Deus. Isso significa que a gente não vai pecar nunca mais? Mas aí, quando a gente pecar, como que faz se o pecado nos separa de Deus? A gente pede perdão pelos nossos pecados. Muito bem. Então, olha só. Aquela menina, ela só teve uma boa atitude. Ela só foi luz porque ela conhecia a Deus. No nosso dia a dia, a gente tem muitas decisões, escolhas, a gente tem muitas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, não é? Ou ninguém aqui tem nenhuma decisão para tomar? Não? Se a mamãe manda você fazer alguma coisa e você desobedece, não é uma escolha? Obedecer ou não? Certo? Se o nosso amiguinho faz alguma coisa de errado com a gente, empurra, briga, a gente tem a escolha de revidar ou perdoar, certo? Então, todos nós tomamos escolhas no nosso dia a dia, não é? E aí a pergunta é, as nossas escolhas têm mostrado Cristo, como aquela menininha mostrou, ou as nossas escolhas têm sido escolhas ruins também? Ruins? Então esse vai ser o momento que a gente vai baixar nossas cabeças, a gente vai orar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aqui não é hora de fazer apelo, mas se você não tem Jesus no seu coração ainda, a gente vai fazer uma oração. E se você já tem Jesus no coração, a gente vai orar para Deus ajudar a gente a tomar escolhas certas. Por quê? Porque a gente só faz o que é bom porque Cristo está no nosso coração. Porque o homem depravado, em pecado, ele não tem condições de tomar boas decisões. Nós vamos orar agora, tá bom? Todo mundo fecha o olho. Nós vamos conversar com Deus. Não precisa repetir, tá bom? Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigada, Deus, por este dia. E nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Deus, porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, nós tomamos decisões que não agradam a Ti, Deus, e elas nos afastam de Ti. Obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz por amor a nós. Obrigada, Senhor, porque Ele nos aproxima de Ti, Senhor, e Ele nos permite ter um novo relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos lave com Teu sangue e que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas decisões dos nossos dia a dia, Pai. Se há aqui, Senhor, algum adulto ou até uma criança que ainda não aceitou a Ti como único e verdadeiro Salvador, Pai, que eles venham a reconhecer a Ti como único e verdadeiro Salvador de suas vidas e que a vida deles reflitam ao Senhor, Pai. Assim como aquela menina, Senhor, que conheceu a Ti, nós não sabemos o nome dela porque a Tua palavra não fala, Senhor, mas ela foi uma luz naquele lugar. Que nós possamos, Deus, como crianças e como adultos, ser luz aonde nós estivermos. Na escola, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, no nosso trabalho, Senhor. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso proceder honre o Teu santo nome, Deus. Glorifique a Ti, Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a Ti e tenham sede de conhecer ao Senhor, Pai. Que a nossa vida seja testemunho para o Senhor, Deus, como a vida daquela menina foi, Pai. No nome santo do Teu Filho amado é que nós oramos. Amém.